Olá, olá, gente bonita, Dave aqui para mais um super vídeo pro canal da 8Quali. E hoje a gente vai falar dele, do queridinho de todos os profissionais da qualidade e a ferramenta predileta do Deming, do grande Deming, que é o PDCA. A gente vai falar sobre a história da ferramenta, dar algumas dicas e curiosidades, então fica comigo. Rapidinho antes de relembrar, é o seguinte... Além desse vídeo aqui, tem um artigo mega completo com muitas informações que não deu tempo de trazer pra cá e que tá disponível aqui na descrição do vídeo, tá? Então, vou citar ele, inclusive, futuramente, então clica aqui e dá uma olhadinha que tem algumas coisas muito legais ali que eu não trouxe pra cá, vale a pena. O PDCA é talvez a mais importante ferramenta de gestão de todos os tempos. Ele foi criado lá no começo de 1900 e até hoje revoluciona a forma como as organizações, como as empresas mudam os processos, melhoram e inclusive organizam as coisas. O PDCA é extremamente versátil, uma ferramenta maravilhosa que não tem como você não ter usado até hoje ou você não conhecer, a não ser que você esteja começando na área e esteja estudando agora. Isso acontece porque o PDCA pode ser usado tanto para organizar processos, criando uma sequência lógica entre eles, quanto para organizar novos projetos de coisas que a gente ainda não sabe como fazer, e além disso a gente também pode resolver problemas com ele, fazendo com que a gente tenha um processo extremamente fluido, algo que tem começo, meio e fim e nos ajuda a organizar tudo. Por isso o PDCA tá aí desde que foi criado, revolucionando a vida e os processos e ajudando as empresas e a sociedade a evoluir como um todo. Mas, se a gente for pensar bem, na verdade, não era bem assim. Lá no início ele nem chamava PDCA. Essa ferramenta foi criada pelo Walter Andrew Shewhart, ou só Shewhart, que era um estatístico aí de mão cheia e foi o criador, inclusive, do CEP. E não tô falando lá da localização geográfica, mas sim do controle estatístico de processos. O Shewhart foi lá o nosso primeiro guru da qualidade e quando ele criou o PDCA, na verdade ele só tinha 3 etapas, que era a especificação daquilo que a gente queria fazer, a produção do que a gente queria executar e a verificação ou o controle de qualidade. Assim, lá atrás ele tinha muito mais um foco em controle de qualidade, em garantir que a gente tinha algo que estava sendo feito como especificado do que esse foco e melhoria contínua. Tá bom que já existia, mas não era tão bom assim. Tempos depois, um pupilo desconhecido do Shewhart, o nosso querido William Edward Deming, desconhecido nem um pouco, né? Porque ele é só o maior, ou talvez um dos maiores gurus da qualidade de todos os tempos. Eu confesso que eu prefiro o Juran. Pra mim, Juran é melhor, hashtag o Juran. Mas muita gente tem ele como predileto e ele é com certeza o mais popular de todos. Mas continuando, o Deming não só mudou um pouco os nomes lá do ciclo, como acrescentou um novo, evoluindo muito a utilização. Para começar, ele trocou os nomes para planejar, fazer, checar e padronizar, ou do inglês plan, do, check e act, fazendo com que a gente ganhasse uma etapa muito importante. Vou falar dela daqui a pouco. Além de criar essa nova etapa e mudar os nomes, ele também fez com que o PDCA fosse mais cíclico, ligando lá o act, a etapa final, ao P novamente, fazendo com que ele gire, literalmente gire, ou seja, com que os processos tenham uma retroalimentação de informações que faça com que eles melhorem. E aí a gente passa a ter um foco muito mais na melhoria contínua do que só no controle de qualidade. E isso é o que vira a chave, não é sem trocadilho vira a chave, mas é isso que vira a chave do PDCA e faz com que ele se torne uma das ferramentas, se não a mais importante de todos os tempos. Além disso, fora essa evolução da ferramenta, o Deming também popularizou ela, ou seja, ela ensinou e difundiu a sua utilização muito lá na Segunda Guerra, por exemplo, no Japão pós-guerra, aliás, e fazendo com que ele ficasse muito conhecido e as pessoas entendessem o quanto ele era genial e simples e prático. Isso fez com que ele seja, então, por muitos considerado, na verdade, o grande pai do PDCA. Não tá tão errado, mas se a gente for pensar bem, quem criou aí a ferramenta foi o Shewhart. Para aplicar a ferramenta, a gente basicamente tem que percorrer as etapas dela, projetando aquilo que a gente quer alcançar. Então, seja a organização de um processo, a melhoria contínua, a resolução de um problema. E um dos grandes diferenciais dessa técnica é que ele permite que a gente utilize outras ferramentas integradas a ela. E isso faz toda a diferença. Afinal, a gente tem uma organização macro, ou seja, sistêmica e estrutural, que nos permite melhorar a cada etapa, e isso é muito rico. Mais rico do que isso, só se você deixar o like nesse canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Por exemplo, quando a gente está na fase do planejar,
Se a gente estiver resolvendo um problema, a gente precisa saber qual foi a causa raiz, o que causou aquele problema. Então a gente pode usar no planejar uns 5 porquês, que nos ajuda a entender e identificar essa causa raiz. Quando a gente avançar um pouquinho ali dentro do planejar ainda, a gente vai precisar criar o plano de ação, ou seja, planejar ações, programar ações que nos ajudem a fazer aquilo e executar o que a gente precisa fazer. Aqui a gente pode acrescentar, por exemplo, um 5W2H, que vai nos ajudar a ter um plano de ação estruturado. Ou ainda a gente pode fazer um brainstorming gigante para começar a definir aquilo e encontrar caminhos para resolver os problemas. A questão é que essas ferramentas de apoio tornam o processo e o PDCA simplesmente fantástico e extremamente assertivo. Quando a gente vai para o Do, por exemplo, a gente pode usar o próprio 5W2H que a gente já criou como uma forma de controle e organização, trazendo as atividades para o dia a dia, fazendo com que elas realmente saiam do papel, saiam do planejamento. A gente pode, por exemplo, usar checklists que vão ajudar a garantir que tudo seja feito e que a gente tenha um controle sobre isso. A gente pode usar lá o Kanban, o querido Kanban, que vai organizar de forma visual lá o que a gente precisa fazer, aquilo que a gente já está fazendo e o que já foi feito, fazendo com que as ações saiam do papel. Essas ferramentas de apoio trazem uma riqueza gigantesca ao PDCA e garantem que a gente tenha uma análise mais profunda e reflexiva. Inclusive, naquele artigo que eu falei lá no início, que está aqui na descrição, tem uma lista com mais ferramentas de apoio para cada etapa, então vale a pena você clicar aqui no link e dar uma olhadinha, tá bom? A mesma coisa acontece quando a gente vai para o check, para verificação. A gente vai usar ferramentas para analisar se aqueles resultados, aqueles objetivos que a gente tinha e que nós projetamos lá no plan, realmente foram atingidos. Aqui, por exemplo, a gente tem ferramentas que vão desde o apoio à análise dos resultados, como do próprio plano de ação, porque basicamente, quando a gente tem um plano de ação, ou aliás, quando a gente tem um PDCA sendo rodado, ele pode falhar lá, os objetivos podem não ser alcançados, digamos que por 2 objetivos. Tem mais, mas eu vou resumir para ficar didático. A primeira causa de falha é um planejamento ineficiente. Suponhamos, por exemplo, que eu estou resolvendo um problema. Eu preciso saber a causa raiz dele. Se durante o planejamento eu não uso ferramentas lá como o Ishikawa, por exemplo, ou o 5 porquês, eu talvez não trabalhe a causa raiz correta. Dessa forma eu planejo incorretamente e independente do quão bem eu executar o plano de ação, ele não vai resolver meu problema. Já na segunda possibilidade de falha ali, a gente tem uma execução ruim. Então a gente tem um planejamento bom, a gente, por exemplo, encontrou a causa raiz correta, entretanto o plano de ação não saiu como a gente esperava, a gente não tinha recurso, não tinha treinamento e a gente não executou direito. Isso faz com que aquilo saia errado e a gente não ataque lá a causa raiz ou não atinja o objetivo que a gente planejou. De qualquer forma, no check eu preciso entender o que aconteceu, saber se deu certo, se não deu e olhar para isso de uma forma mais analítica. Essas ferramentas que a gente usa aqui vão ajudar a entender isso e, inclusive, além de responder, né, se a gente atingiu ou não os objetivos, vão trazer melhorias ou vão fazer com que a gente encontre melhorias além daquilo que a gente se propunha. E isso é muito rico também. A gente pode usar, por exemplo, lá, as próprias auditorias como uma forma de entender se as coisas deram certo. Elas são um pouco mais amplas, mas elas funcionam. Aqui a gente pode usar lá desde ferramentas mais simples, como checklists mesmo, para verificar se tudo foi executado e checar se tudo foi executado corretamente. Além, é claro, de, por exemplo, poder fazer um benchmarking lá e entender se os nossos resultados eles são similares aos do mercado, se eles estão dentro do esperado e assim por diante. Depois que a gente faz isso, a gente tem ainda um trabalho que é garantir que essas conclusões, aprendizados e melhorias sejam implementadas nesse novo projeto ou processo. Ou se, por exemplo, a gente está resolvendo problemas, que esse problema não aconteça. Para isso, a gente vem para o ACT. No ACT, o que a gente faz é comunicar às pessoas daquilo que a gente aprendeu. De forma bem simples, tá, pessoal? Isso vai envolver muitas ferramentas e muitas coisas. Uma delas são os próprios treinamentos. Quando a gente descobre uma melhoria ali ou uma correção de problemas no check do PDCA, a gente precisa treinar as pessoas para que elas comecem a fazer ou refazer as atividades agora, né? Fazê-las novamente da maneira correta. Principalmente quando a gente está num processo. Se a gente está num processo contínuo que roda diversas vezes, que gera produtos todos os dias, todas as horas, todos os instantes, a gente precisa treinar as pessoas para que aqueles erros que a gente encontrou não aconteçam mais. Então o treinamento aqui é uma ferramenta extremamente valiosa. A gente pode pensar aqui também como ferramentas os próprios POPs, os procedimentos operacionais padrão. Você provavelmente já tem alguns deles quando a gente fala de processo. O que a gente talvez precise fazer é alterá-los, ou seja, atualizar o procedimento com a nova forma de fazer ou as melhorias encontradas.
E aqui também vale dizer, você ainda vai ter que treinar as pessoas nesse novo procedimento. A gente pode até mesmo recorrer a cartazes, por exemplo, folders e comunicação de gestão à vista. Isso também ajuda as pessoas a entender e conhecer as melhorias, a correção de erros e aquilo que a gente encontrou no check, e fazer com que o início do ciclo lá no planejar isso seja levado em conta e trabalhado da forma correta, novamente voltando lá a ser analisado e planejado, executado e novamente checado. Pessoal, é o seguinte, o que realmente faz diferença no PDCA é justamente a ciclicidade que o Deming acrescentou a ele. Ou seja, ele literalmente roda como uma roda, fazendo com que tudo aquilo que a gente faz gere algum aprendizado lá na checagem e seja melhorado futuramente. Por isso ele é tão usado, por exemplo, para organizar processos. Quando a gente tem um processo cíclico rodando e acontecendo, a gente tem nada mais, nada menos do que diversos aprendizados que, sem uma metodologia, sem uma ordem estruturada e sistêmica, acabam se perdendo. O PDCA nos ajuda a garantir que isso não vai ser perdido e que a gente vai melhorar cada vez mais em cada etapa de execução, em cada ciclo. Isso é extremamente valioso. E para garantir isso, a gente precisa de outras ferramentas que nos ajudem a garantir o PDCA. Por exemplo, o 8Quali. Várias dessas ferramentas de apoio já estão integradas ao PDCA dentro do software. Então, quando você começa a rodar, por exemplo, uma tratativa de não conformidades, você já tem diagrama gramatical, já tem 5 porquês, já tem uma série de coisas que te ajudam a garantir que o ciclo PDCA vai ser rodado e que as melhorias vão ser realmente implementadas aí nos seus processos da sua empresa. Então clica aqui e fala com o especialista da galera para melhorar ainda mais seus processos. O PDCA ele é extremamente revolucionário desde que ele seja realmente implementado. Eu já vi diversas empresas querendo reinventar a roda e desenvolver ferramentas de melhoria avançada, mas que na verdade não conseguiu nem implementar o PDCA porque nunca focaram em realmente fazer isso. O PDCA ele não é complexo, ele não é uma ferramenta difícil de aplicar de forma teórica, mas ele requer muita disciplina, muita atenção, muito cuidado e muito carinho aí com o seu processo, projeto ou problema na hora da resolução, porque é muito fácil a gente fazer as coisas meio correndo. Por exemplo, sem acrescentar ferramentas de apoio no planejar, no fazer, no checar, e isso faz com que toda a reflexão que essa ferramenta pode disponibilizar para nós seja perdida, ou seja, que a gente acabe não realmente organizando aquilo que precisa ser organizado. Por isso, para finalizar, digo eu que o PDCA ele é não só a base, como também a evolução de qualquer sistema de gestão, de qualquer organização e de qualquer resolução de problemas. Sem o PDCA fica muito mais difícil melhorar as coisas e até mais desagradável, porque quando a gente tem bagunça e falta de estruturação, as coisas são bem mais complexas. Eu espero que você tenha gostado, espero que você agora tenha aprendido mais sobre o PDCA ou então aprendido sobre ele se você está chegando aqui agora, e que você se inscreva para ver os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!